Basta pesquisar o canal Áudio Novel Imperial no YouTube, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Tradução feita por Reaperiscan Brasil. Link na descrição do vídeo. Escute o vídeo na velocidade 1.25 ou 1.5. Capítulo 281. Desordem. Jin. Ansem invocou seu arpão de 3 lâminas na mão esquerda e bloqueou a adaga vinda em seu rosto. No momento seguinte, o esqueleto torceu seu braço para trás e esfaqueou Ansem de novo. O ataque repentino deixou Ansem em desvantagem, então não teve tempo de recuperar a posição da sua espada ou usar a mesma para se defender. Sovosh. Ansem usou super aceleração de fluxo de partículas e deu um passo crucial, assim, evitando a adaga por um fio de cabelo. A armadura da formiga fantasma ainda foi arranhada pela ponta da adaga e ficou uma marca rasa. Ansem ficou chocado com a precisão das adagas. Instantaneamente, a outra adaga na mão do esqueleto veio de outro ângulo incrível. Ansem também era mestre em armas curtas como essas, mas nunca viu alguém usar essas armas de uma maneira tão fascinante. Os movimentos do esqueleto pareciam todos desajeitados. Ele não conseguia prever o próximo movimento do esqueleto, o que causou uma sensação desconfortável. Era como um músico, ouvindo uma música com todos os ritmos errados. Além disso, o esqueleto era incrivelmente rápido. Seus ataques eram quase ininterruptos, deixando Ansem desesperado. Esse tipo de combate corpo a corpo tornou a espada de diamante um fardo em vez de uma ajuda. Ansem nem sequer tinha tempo de abaixar a espada, pois os ataques do esqueleto eram deslumbrantes. O jogo de pernas e as habilidades de adagas do esqueleto deixaram Ansem numa enorme desvantagem. De repente, ele foi ferido no peito. Se não fosse pela armadura de linhagem sagrada, Ansem já estaria morto. Com arrepios em todo o corpo, Ansem invocou Melto, que se transformou num tigre preto e pulou no esqueleto. O esqueleto de jade branco quase deslizou no chão, afastou-se do tigre e esfaqueou o animal de estimação. Melto virou-se e deu uma patada no esqueleto, que rapidamente recuou as adagas e se afastou. De costas para o Melto, o esqueleto girou o braço num ângulo impossível e esfaqueou o estômago do animal de estimação. Ansem aproveitou a oportunidade e usou a espada para atacar o esqueleto, enquanto a outra mão segurava o arpão de 3 lâminas para bloquear o ataque em Melto. O esqueleto de jade branco ainda parecia não estar se esforçando mesmo lutando contra um homem e um gato, e continuou constantemente lançando ataques ferozes em Ansem e Melto. Muito em breve, Ansem descobriu que não era uma boa ideia invocar Melto, pois o esqueleto estava mesmo usando seu jogo de pernas milagroso para limitar o movimento dos dois. Que criatura safada! Ansem xingou na mente. Quando Melto estava atacando o esqueleto, ele fugiu rapidamente. No momento, ele e Melto acabaram feridos, mas o esqueleto ainda estava ileso. Não tinha sentido em continuar a luta. Ansem decidiu recuar e pensar num método diferente. Felizmente, Melto estava distraindo o esqueleto para que Ansem pudesse correr o suficiente antes de ser desinvocado. O esqueleto de jade branco não deixaria Ansem sair e começou a perseguir rapidamente. Ansem não se atreveu a hesitar mais e correu em direção ao caminho de onde viera. O esqueleto não desistiu. Era ainda mais rápido do que Ansem. Com a ajuda de Melto, Ansem recuava enquanto lutava. Por fim, chegou à parede destruída. Ansem rastejou rapidamente pela abertura e o esqueleto seguiu. Morra, Satanás! Ansem ficou feliz ao ver o esqueleto indo para o caminho estreito, onde o jogo de pernas dele não funcionara bem. Ansem pegou rapidamente a lança do cavaleiro e espetou o esqueleto. Em um espaço tão pequeno, uma arma longa era melhor do que uma curta. As adagas do esqueleto não conseguiam nem mesmo alcançar Ansem, sem contar que o esqueleto nem tinha onde se esconder. Ele teve que cruzar as adagas no peito para bloquear o ataque da lança vindo. No entanto, a lança de Ansem continha uma forte força giratória e o esqueleto não conseguiu deter.
Ansem pensou que devia ter conseguido, mas o esqueleto rapidamente deslizou para trás como um fantasma, mais rápido do que quando Ansel usou superaceleração de fluxo de partículas. O esqueleto parecia ser muito inteligente. Ele parou de seguir depois de ver que não conseguia ganhar de Ansem no caminho estreito, mas, ainda assim, optou por ficar de guarda na parede. Ansem decidiu sair do ninho. Ele tinha que pensar numa maneira de se livrar do esqueleto de Jade Branco. Caso contrário, ele nunca seria capaz de pegar o ovo. Merda! Por que diabos tem uma criatura de linhagem sagrada tão poderosa no ninho? Ansem ficou muito chateado. Ele saiu em silêncio do ninho e matou um urso primitivo de olho fantasmagórico em busca de comida. Sabendo que a entrada do ninho ficava onde os ursos de olho fantasmagórico viviam, Ansem queria manter o urso de olho fantasmagórico de linhagem sagrada e os mutantes vivos para manter os outros afastados. Ansem olhou para um lugar seguro nas montanhas e juntou alguns galhos para fazer uma fogueira. Em seguida, ele assou o urso primitivo de olho fantasmagórico, cujas patas estavam uma delícia. Mas a cabeça de Ansem só pensava em como lutar contra o esqueleto de Jade Branco. O esqueleto tinha técnicas incríveis de adagas, que imitavam as habilidades de assassinato, de uma maneira que o oponente não era capaz de prever nenhum ataque. Ansem sabia que essas técnicas eram um pouco diferentes das de assassinato. Era puramente técnica, e não levava em conta o psicológico do oponente. Com essas técnicas, o esqueleto criava um tipo de desordem, que impossibilitava prever os ataques. Além disso, a estrutura do esqueleto também era diferente de uma pessoa comum, permitindo a realização de vários tipos de movimentos. Eu nunca vou vencer se não entender o ritmo do esqueleto. Ansem pensou cuidadosamente em todos os detalhes de combate do esqueleto, tentando descobrir alguns padrões do movimento. Capítulo 282 – Mesmo preço. Shu Huyan ficou um pouco preocupada que talvez Ansem soubesse sobre o Lótus da Vida. Poucos tinham visto um ninho, mas essas informações estavam disponíveis para leitura na Skinny. Seria terrível para ela se Ansem soubesse que tinha um ninho próximo daqui. Shu Huyan ficou um pouco inquieta depois de não ver Ansem o dia todo. Ela consultou Fu Shan rapidamente e foram procurar Ansem juntos com os outros. Até que era fácil achar Ansem, pois ele não estava planejando se esconder de qualquer forma, já que ele não queria levantar nenhuma suspeita. Shu Huyan e o Esquadrão Especial Esverdeado não eram fracos, eles podiam entrar no ninho também se quisessem sacrificar alguns. Neste ponto, eles não estavam desejando tomar nenhum risco, e Ansem não queria forçá-los. Ansem não tinha certeza quão forte eram os seguidores de Shu Huyan, mas ele podia dizer que o Esquadrão Especial Verde tinha membros fortes. Com base nos critérios de um esquadrão especial, Ansem assumiu que todos eram tão fortes quanto o jogador de azar. Quando Shu Huyan e os outros foram atrás de Ansem, ele estava sentado no lado de sotavento da colina, enquanto se deliciava com um assado de urso de olho fantasmagórico. Na fogueira, tinha mais carne assando. De fato, eles usaram o cheiro da carne para encontrar. Parecia que Ansem conseguiu outro urso de olho fantasmagórico. Os outros não conseguiam mais dizer o nível desse urso, já que foi cortado em pedaços. Bem-vindos! Por que vocês vieram aqui? Ansem não quis se levantar. Ele continuou assando a carne e lambeu os dedos de vez em quando. Eles ficaram muito tentados pela carne. Eles já tinham ganho um pouco de carne do urso mutante de olho fantasmagórico de Shu Huyan, mas foi bem pouco. A maioria da carne foi guardada como estoque. Para pessoas que não comiam carne há um ano, um pedacinho só provocou mais ganância. Depois de verem Ansem comendo, eles começaram a babar. Shu Huyan viu que Ansem ainda estava aqui e ficou ainda mais relaxada. Tudo ficaria bem se Ansem não entrasse no ninho. Ansem, nós viemos para comprar mais carne de urso de olho fantasmagórico. Você devia saber que aquele urso não duraria muito com tantas pessoas. Shu Huyan sorriu e disse. Ela só estava tentando provocar Ansem para matar mais ursos mutantes de olho fantasmagórico. Ansem pensou e respondeu, não é tão fácil.
Eu já cacei um hoje e não encontrei nenhuma chance de caçar um mutante, então tive que matar um primitivo. Quanto você paga por um primitivo? Churruia não queria de verdade a carne, e um primitivo seria inútil para ela. Ela sorriu e disse, já testemunhamos sua habilidade. É muito fácil para você matar um mutante. Não seja humilde. Sim, nós já maximizamos nossos pontos primitivos faz tempo. A gente espera que você consiga mais alguns mutantes, e vamos pagar bem. Um dos caras de Churruyan disse. Ansem sorriu por dentro, mas por fora fingiu ser ignorante. Não é que eu não queira ganhar mais almas de besta. Os ursos mutantes de olho fantasmagórico não são tão fáceis de matar. Eles se movem em grupos, não tem nada que eu possa fazer. Estou até mesmo comendo carne primitiva. Por que eu estaria comendo carne primitiva se pudesse caçar um mutante? Os outros acreditaram nas palavras de Ansem, pois não acreditavam que criaturas mutantes podiam ser caçadas à vontade. Afinal de contas, o urso de olho fantasmagórico era uma criatura forte. Ansem era um não evoluído, não tinha como ser tão forte. Churruyan sorriu subitamente e disse para Ansem, quanto você quer por um urso primitivo? O mesmo preço. Ansem disse sem nem mesmo piscar. Eles ficaram todos atordoados e não entenderam o que Ansem quis dizer. Churruyan encarou Ansem e perguntou, Sem, você quer dizer que quer uma alma de besta mutante por esse urso primitivo de olho fantasmagórico? Exatamente. Ansem disse assentindo. Isso não faz nenhum sentido. Um urso mutante por uma alma de besta mutante, então por que um urso primitivo vale uma alma de besta mutante? Liu Shi perguntou. Liu Shi estava planejando trocar uma de suas almas de bestas mais fracas por um urso primitivo para que ele pudesse comer melhor. Quem iria saber que Ansem pediria uma alma de besta mutante? Aqueles que trabalhavam para Churruyan protestaram imediatamente e queriam negociar com Ansem. Ansem insistiu no preço. O que eu estou vendendo é a carne, então não importa se é primitiva ou mutante, por isso o mesmo preço, pegue ou saia. Eu estou preso aqui e não tenho uso para as suas almas de bestas. Contanto que eu possa manter a minha barriga cheia, não vou tomar nenhum risco. Nenhum deles queria trocar uma alma de besta mutante por um urso primitivo, então tiveram que voltar para a caverna de mãos vazias. Ansem não ligou. Todo dia na hora do almoço, ele ia pro lado do sotavento, que era o lado em que o vento ia em direção para a caverna, e assava a carne, tentando deixar o grupo em tentação. No início, eles ainda conseguiam aguentar e comer só alguns pedaços do primeiro e único urso comprado. No entanto, o sabor de carne é viciante. Depois de comer a carne, eles mal conseguiriam comer plantas mais. Além disso, o primeiro urso de olho fantasmagórico não durou muito tempo. Depois de sentir o cheiro da carne assada todo dia, todos eles queriam matar Ansem e tomar a carne para si mesmos. Ansem estava fazendo isso todos os dias tanto para manter todos tentados e para garantir que Churruya não soubesse que ele tinha ideia da existência do ninho. Na verdade, Ansem entrava no ninho todas as noites para lutar contra o esqueleto de Jade Branco. No entanto, o esqueleto era muito poderoso ao ponto de Ansem não conseguir se livrar tão cedo. No processo de luta contra o esqueleto, Ansem gradualmente se familiarizou com as habilidades de adagas e jogo de pernas. Ele ficou obcecado em encontrar uma maneira de derrotar o esqueleto. Capítulo 283 – Trocando por almas de besta. Ansem observou com atenção as habilidades de adaga e jogo de pernas do esqueleto de Jade Branco. Além dos movimentos de esqueleto, que não podiam ser realizados por nenhum humano, suas habilidades eram muito impressionantes. Não importa se seja as habilidades de adaga ou de jogo de pernas, ambas estavam fora de ritmo. Até mesmo Ansem, que era bom em prejulgamento, não conseguia prever o movimento e ataque do esqueleto. Sem dúvidas, era um conjunto de habilidades muito especial, Ansem até estava muito ansioso para aprender. Como diziam, é necessário conhecer seu inimigo para poder vencer. E a melhor maneira de conhecer o inimigo era aprender seus truques especiais. Além disso,
O truque do esqueleto seria um ótimo complemento para as habilidades de assassinato de Ansem, razão pela qual Ansem queria investir muito tempo para aprender. Se ele pudesse dominar esse truque e criar a mesma desordem, seria ainda menos provável que seu inimigo conseguisse revidar. Nos últimos dias, Ansem podia usar só o arpão de 3 lâminas ao enfrentar o esqueleto, e isso enfraqueceu o seu poder ofensivo. Como seria bom ter uma adaga de linhagem sagrada? Ansem pensou. O forte do esqueleto era combate corpo a corpo, motivo pelo qual Ansem mal conseguia usar sua espada de diamante e a lança do cavaleiro besouro, pois as armas de alcance maior seriam mais um fardo do que uma ajuda ao enfrentar o esqueleto. No momento, o problema de Ansem era que ele não conseguia impedir o esqueleto de Jade Branco de se aproximar dele. O esqueleto não conseguiria, em nenhum momento, aproximar-se dele com seus movimentos em desordem. Esta é uma alma de besta mutante. Você aceita meu desafio? Se você vencer, pode ficar com a alma de besta e não quero nada de você. No entanto, se perder, pode me dar um urso de olho fantasmagórico de graça? Um jovem veio a Ansem com um facão de alma de besta mutante na mão. Ansem encarou o jovem. Se Ansem se lembra corretamente, o nome dele era Wang Junfen, um dos homens de Shu Huyan. Parece que Shu Huyan ficou impaciente e quer testar minha verdadeira habilidade. Ansem zombou e perguntou friamente, como vai me desafiar? Combate corpo a corpo. Cair ou se render será considerado derrota. Wang Junfen respondeu. Ansem curvou os lábios e olhou com desprezo para Wang Junfen, eu não conheço a palavra derrota. O perdedor morrerá. Se você é ousado, podemos tentar. Se não, volte para a caverna. Shu Huyan queria testar sua capacidade, e Ansem não deixaria isso ocorrer. A mulher era cruel, mas Ansem não achava que ele próprio podia ganhar de todos. Além disso, também estava no esquadrão especial, seria inapropriado matar uma cliente de sua organização, especialmente na frente de companheiros. Caso contrário, seria muito mais fácil matar a mulher. Wang Junfen ouviu as palavras de Ansem e empalideceu. Ele olhou de volta para Shu Huyan, que estava em pé perto da caverna. Depois de hesitar, Shu Huyan se aproximou e disse, Ansem, estamos brincando. Por que está tão sério? Brincando? Ansem olhou para ela com um meio sorriso. Um desafio significa vida para mim. Se quiser me desafiar, é bem-vinda a qualquer momento. Shu Huyan ficou sem palavras, porque era claro o que Ansem disse. Depois de um longo tempo, ela se virou e voltou para a caverna. Wang Junfen seguiu rapidamente e não se atreveu a mexer com Ansem. Ansem desejava que eles tivessem a coragem de lutar. Ele aproveitaria a chance de matar os empregados dela, se ela desse qualquer oportunidade. O esquadrão especial esverdeado não teria motivos para culpar Ansem, se fosse o outro lado quem iniciou a luta. Ansem preparou sua comida todos os dias perto da caverna por meio mês. Por fim, foi Fushan que apareceu em vez de Shu Huyan. Ele estava sozinho também. Por um urso de olho fantasmagórico. Fushan disse e transferiu uma alma de besta mutante para Ansem. Depois de olhar para a alma de besta mutante, que era uma lança, Ansem sorriu e disse, não tem problema, amanhã de manhã entregarei o urso de olho fantasmagórico para você. Fushan assentiu, mas não foi embora. Ele se sentou ao lado de Ansem e disse com calma, não tenho certeza se você é do esquadrão especial. De qualquer maneira, já que está aqui, agora depende do grupo de resgate do grupo estrelado para voltar. Por isso, tente não irritar Shu Huyan. Ao ouvir a sugestão realista, Ansem disse, isso significa que se eu entrar em conflito com ela, você ficará ao lado dela? Eu trouxe os membros do meu esquadrão comigo, um deles já morreu. Tenho que levar todos os outros de volta vivo. Fushan respondeu calmamente, sem responder à pergunta de Ansem. Ansem assentiu. Ele entendeu o peso na mente de Fushan, pois faria a mesma escolha também se estivesse no lugar dele.
Ansem não antagonizava Shu Huyan completamente, um dos motivos porque sabia que podia colocar o Esquadrão Especial Verde numa posição desagradável, o que provavelmente teria consequências ao voltar à aliança. O Esquadrão Especial era uma organização militar, mas sua equipe de administração não seria capaz de salvá-los numa ilha aleatória no Santuário de Deus. O único resgate possível dependia do Grupo Estrelado, já que eles eram o único que sabiam onde Shu Huyan foi. Se confiar em mim, posso fazer as pazes entre você e Shu Huyan. Quando o resgate chegar aqui, vou garantir que venha com a gente. Fu Shan disse sinceramente. Agradeço pela sua gentileza, mas não vou inclinar minha cabeça para ela. No pior das hipóteses, vou morrer aqui de velhice, e até isso é melhor do que implorar a Shu Huyan. Ansem nem precisava do navio do Grupo Estrelado para voltar. Fu Shan encarou Ansem e se levantou. Pense nisso. Me procure se precisar de algo. Ansem viu Fu Shan sair e continuou pensando nas habilidades de adaga e de jogo de pernas do esqueleto. Ansem acreditava que Fu Shan tinha boas intenções, mas Ansem não considerou a proposta dele. Ansem odiava Shu Huyan e o Grupo Estrelado. Não tinha como fazer as pazes com eles. Se eu não tirar o máximo de proveito, como vou agradecer ao Filho do Céu por tudo que fez comigo? Ansem pensou com um sorriso maligno. Capítulo 284 – O Ovo. Conforme o tempo passava, ficou cada vez mais difícil para eles resistirem à tentação da carne. Além disso, para a maioria deles, a alma de besta mutante não era muito difícil de conseguir. Eles tinham muitas almas de bestas mutantes e a maioria até mesmo tinha almas de bestas de linhagem sagrada. As almas de besta mutantes mais fracas foram pouco a pouco sendo transferidas para Ansem pelos ursos primitivos de olho fantasmagórico que ele matou. Shu Huyan não visitou Ansem mais, mas trocou por meio de Fu Shan. Ansem sabia sobre isso, mas não tinha nada a dizer. O plano de Ansem era usar primeiro os ursos primitivos de olho fantasmagórico para conseguir as almas de besta mutantes menos importantes deles. Depois que Ansem quebrar o ovo, ele começaria a matar os ursos mutantes de olho fantasmagórico para trocar pelas almas de besta mutantes mais fortes. Dessa forma, ele se beneficiaria muito mais do que simplesmente matar todos de uma vez. Quando Shu Huyan pagasse um preço enorme para entrar no ninho, ela acabaria descobrindo que o ovo já era. Ansem tinha aprendido cada vez mais sobre as habilidades estranhas de adaga e jogo de pernas do esqueleto, ele até viu uma esperança. Se não fosse pelo fato de Ansem estar interessado em aprender mais sobre os truques do esqueleto, ele já teria matado o esqueleto há meio mês. No momento, Ansem já tinha aprendido completamente todos os truques que o esqueleto tinha, era hora de ele matar o esqueleto e quebrar o ovo. Nas sombras, Ansem entrou furtivamente de novo no ninho e foi recebido, como sempre, pelos ataques do esqueleto. Diferentemente do que aconteceu no passado, Ansem não planejava recuar dessa vez. Ele segurou firmemente seu arpão de 3 lâminas e encarou calmamente o esqueleto vindo. Ansem agora sabia tudo sobre as habilidades de adaga e jogo de pernas do esqueleto. Quando a adaga quase o alcançou, Ansem moveu seus pés levemente e apunhalou o esqueleto num ângulo, que parecia impossível. Ansem e o esqueleto tinham estilos imprevisíveis, mas a diferença era que Ansem só tinha uma arma, enquanto o esqueleto duas. Mesmo assim, Ansem ainda estava em vantagem. Ele sabia tudo sobre o esqueleto de Jade Branco e tinha a sensação de que podia dominar o esqueleto. Do nada, Ansem entrou em um estado de iluminação. As habilidades de adaga e de jogo de pernas aparentemente desordenadas seguiam uma ordenação peculiar. Era porque a compreensão de Ansem da ordenação era muito superficial, que ele achou que não tinha um ritmo. Depois de 3 meses aprendendo, Ansem finalmente entendeu a ordenação daquela desordem, e ganhou uma compreensão mais profunda do ritmo e da ordenação. Com esse estado de iluminação, Ansem melhorou muito sua maneira de pensar. As habilidades de adaga e jogo de pernas do esqueleto ficaram subitamente entediantes aos olhos de Ansem. Sem qualquer hesitação, Ansem deu um passo feroz. No momento em que ele atacou o esqueleto,
a caveira do inimigo saiu voando. O par de adagas falhou em ferir Ansem, e seu jogo de pernas estranho não funcionou para lidar com o arpão de 3 lâminas. Rei Esqueleto, criatura de linhagem sagrada, foi morta. Nenhuma alma de besta foi obtida. A carne não é comestível. Ansem não ficou desapontado por não ter obtido nem a alma de besta nem a carne, porque o que ele aprendeu nesses 3 meses era mais valioso do que uma alma de besta ou carne de linhagem sagrada. Além disso, o Rei Esqueleto de linhagem sagrada tinha um par de equipamentos. Diferentemente do machado dourado e do martelo de ferro, o par de adagas ósseas podia ser vendido a um preço astronômico. Elas estavam no mesmo nível da espada de diamante, sem mencionar que eram um par. Depois de apreciar suas novas armas por um tempo, Ansem guardou e continuou em frente. Em todo o ninho, ele não encontrou mais nenhuma criatura. Depois de chegar ao final do ninho, Ansem viu um elipsoide translúcido na parede de pedra escura. Parecia ter uma luz oscilante dentro dela. O elipsoide era mais alto do que ele próprio, e parecia exatamente igual aos ovos retratados na esquina. Ansem observou e usou a espada de diamante para cortar. Craque! O elipsoide foi cortado ao meio e, em seguida, um líquido pegajoso saiu de dentro. O ovo foi quebrado, identificando a alma de besta. A voz era diferente daquela voz depois de matar qualquer outra criatura. Ansem não ganhou a alma de besta de uma vez. Ele já lido esta parte também na esquina. Depois de quebrar o ovo, a alma de besta obtida seria escolhida aleatoriamente. Era possível obter qualquer coisa desde uma alma de besta comum até uma de linhagem sagrada, mas, com base em experiência de outros, a maioria ganhava de linhagem sagrada, com exceção daquelas pobres almas azaradas. Deus, abençoe-me. Não me deixe ser uma dessas pobres almas, diga-me que é uma alma de besta de linhagem sagrada. Ansem rezou. A chance era muito pequena, mas ainda era possível que Ansem ganhasse uma alma de besta de nível mais fraco. Ansem estava muito nervoso antes de colocar os olhos na alma de besta. Depois de rezar, Ansem parou momentaneamente antes de pensar em algo do nada. Se a alma de besta obtida de um ovo quebrado era aleatória, então será que é possível ganhar também uma super-alma? Antes, Ansem não conhecia a existência das super-criaturas. Mas agora que descobriu a existência delas, achava que podia ter uma chance de ganhar super-alma de besta. Como era aleatório, Ansem podia muito bem ganhar uma super-alma de besta. Deus, esqueça a oração que fiz agorinha. Vamos fazer tudo de novo. Dê-me uma super-alma de besta. Essa pode ser a primeira super-alma de besta adquirida na história humana. O Senhor precisa me ajudar. Os outros deuses também. Serei muito devoto a todos se me garantirem uma super-alma de besta. Ansem mudou rapidamente a sua oração e orou mais algumas vezes. O líquido do ovo quebrado começou a brilhar e gradualmente se condensou em algo que parecia ser uma imagem holográfica. Ansem observou a alma de besta se formando na sua frente sem piscar e continuou orando. Super-alma de besta. Tem que ser uma super-alma de besta. Bum! No momento em que a alma de besta se formou oficialmente, ela se transformou numa sombra e entrou na mente de Ansem. Ao mesmo tempo, ele ouviu aquela voz familiar. Capítulo 285, Tenente Flamejante. Alma de besta foi identificada. Tenente Flamejante, alma de besta de linhagem sagrada foi obtida. Ansem ficou um pouco desapontado por não ter ganhado uma super-alma de besta, mas ele entendia que era normal não ter o cu virado para a lua. Uma alma de besta de linhagem sagrada era algo bom também. Ansem invocou a alma de besta que acabou de ganhar. Com uma bola de fogo, uma criatura surgiu na frente dos olhos de Ansem. Estava queimando com chamas vermelhas e parecia muito arcano. Tipo de alma de besta do Tenente Flamejante, Aura. A decepção no rosto de Ansem sumiu completamente depois de ver as 4 letras da palavra Aura. Ele começou a ficar super animado. Essas letras eram simplesmente uma dádiva de Deus aos olhos de Ansem.
A palavra rara não era suficiente para descrever a escassez da alma de besta do tipo Aura. Até mesmo uma alma de besta mutante do tipo Aura podia ser vendida a um preço astronômico. E isso não se aplicava somente ao primeiro santuário de Deus. Até mesmo no segundo santuário de Deus, uma boa alma de besta do tipo Aura, até mesmo uma mutante, seria muito popular, sem contar que a maioria das almas de besta de linhagem sagrada do primeiro santuário de Deus eram inúteis no segundo. Uma alma de besta do tipo Aura aprimorava as almas de besta ao redor. Pelo que Ansem sabia, o Filho do Céu tinha uma alma de besta mutante do tipo Aura. Quando ele invocava essa alma de besta, todas as almas de bestas tinham uma melhoria na capacidade em 20% ao redor de 10 metros. As almas de besta do tipo arma ficavam mais afiadas. Do tipo armadura e escudos ficavam mais resistentes. E até mesmo as do tipo metamorfose aumentavam mais o poder dos usuários. Para uma equipe, uma alma de besta do tipo Aura era claramente um poder essencial. Com uma alma de besta do tipo Aura, a eficiência de caça era multiplicada. Como a alma de besta do tipo Aura podia aumentar o poder de todas as almas de besta dentro de um certo alcance, o aprimoramento seria enorme se tivessem muitas almas de besta do tipo Aura na mesma equipe. Infelizmente, essas almas de bestas eram tão raras que, em todo o abrigo blindado de aço, só o Filho do Céu tinha uma, e ainda era mutante. Até mesmo Anfu Pinkin, que tinha uma empresa vendedora de almas de bestas, não tinha as do tipo Aura à venda. Todas as equipes desejavam ter uma do tipo Aura, assim, Ansem seria convidado por muitas equipes experientes ao entrar no segundo santuário de Deus. As almas de besta do tipo Aura eram as mais valiosas entre todos os tipos, pois suas funções eram incrivelmente úteis. Ansem não esperava ganhar uma desse tipo, pois eram extremamente raras. E a que ele ganhou era ainda de linhagem sagrada, o que o deixou muito feliz. Haha, minhas orações deram certo. Serei popular em qualquer lugar que eu for com esse tipo de alma de besta. Ansem comemorou. Já estava tarde, assim, Ansem desinvocou o tenente flamejante e saiu do ninho. Ansem já tinha feito muito lucro, mas ele não se esqueceu de chantagear Shu Huyan. Como não tinha mais nada no ninho, Ansem agora podia matar os ursos mutantes de olho fantasmagórico e vender para Shu Huyan. No entanto, Ansem não tiraria seu orgulho para ir atrás dela. Em vez disso, ele informou Fu Shan sobre a sua intenção de caçar ursos mutantes de olho fantasmagórico e sua preocupação de Shu Huyan não estar mais interessada. Depois que Fu Shan contou a Shu Huyan tudo o que Ansem disse, ela ficou muito emocionada e concordou em comprar o tanto de ursos mutantes quanto Ansem podia caçar. Neste momento todos só estavam preocupados sobre as almas de besta mutantes restantes, mas Shu Huyan nem mesmo ligava para o tanto que tinha, quando ouviu que Ansem estava prestes a caçar os ursos mutantes de olho fantasmagórico. Ela prometeu comprar todos os ursos mutantes de olho fantasmagórico que Ansem podia caçar. Uma alma de besta mutante por um urso mutante de olho fantasmagórico, e ela ainda compraria todos. As almas de besta mutantes eram preciosas, mas nem se comparavam ao que ganhariam depois de entrar no ninho. De start, sua prioridade era que Ansem caçasse o máximo de ursos de olho fantasmagórico quanto possível. Além disso, Shu Huyan tinha seus próprios pensamentos. Como Ansem estava preso na ilha de qualquer forma, ele teria que embarcar no navio para sair da Ilha da Desinência do Vento, quando a equipe de resgate do Grupo Estrelado chegasse. Nessa hora, ele teria que devolver todas as almas de besta se ela pedisse. Não importa o quão forte ele fosse, Ansem não estaria disposto a morrer na Ilha de Velhice. Shu Huyan não fazia ideia de que Ansem não contava com o Grupo Estrelado para sair. Até agora, ele só não voou porque não tinha certeza da localização da Ilha Verde. Quando o navio do Grupo Estrelado chegasse aqui, ele não precisaria embarcar. Enquanto seguisse de longe, ele podia voar até a Ilha Verde. A única preocupação de Ansem era que o Grupo Estrelado não enviasse um grupo de resgate. Nesse caso, ele teria que adivinhar a localização da Ilha Verde, o que seria relativamente arriscado.
Ansem sabia que se matasse muitos ursos mutantes de olho fantasmagórico de uma vez, então o grupo de urso de olho fantasmagórico ficaria muito fraco. Dessa forma, os outros não precisariam comprar seus ursos e só precisariam caçar por si mesmos. Como o grupo estrelado ainda não chegou, Ansem não podia sair da ilha de qualquer jeito. Ele se preocupou com o tempo e caçou um urso mutante de olho fantasmagórico a cada alguns dias para trocar por uma alma de besta mutante. Depois de um mês, depois que Ansem ganhou a 7ª alma de besta mutante de Shu Huyan, ela começou a discutir com Fu Shan sobre ir ao ninho. Como calculado por ela, já estava quase na hora do grupo estrelado treinar novos funcionários e enviar. Ela tinha que ganhar a alma de besta no ovo. Caso contrário, ela não teria conseguido nada nesta viagem, o que podia prejudicar sua posição no grupo estrelado. Capítulo 286 – Urso de olho fantasmagórico de linhagem sagrada. Ansem também achava que já estava na hora de Shu Huyan agir, então ele não esperava que ela ainda encomendaria mais 3 ursos mutantes de olho fantasmagórico. O grupo estrelado está mesmo cheio de ricos. Ansem pensava que já tinha drenado tudo dela, mas não percebeu que Shu Huyan era mesmo uma grande gastadeira. Ansem matou 4 ursos mutantes de olho fantasmagórico num dia. Ele vendeu 3 para Shu Huyan e guardou um para si para aumentar seus pontos de gene mutante. Neste dia, Shu Huyan e os outros desfrutaram de um ensopado de carne, depois se apressaram para o ninho. Ansem não ficou nem um pouco preocupado e continuou desfrutando da carne. Ele parecia não ter a intenção de seguir Shu Huyan. A única preocupação de Shu Huyan desapareceu, pois Ansem não notou nenhum deles. Ela liderou a equipe e acelerou o ritmo. Não tinha um caminho de verdade nas montanhas da Lotus da Vida. Eles tiveram que escalar as rochas para passar por muitos lugares. Muitos dos lugares de lá, que tinham caminhos, também eram incrivelmente perigosos. Os caminhos eram muito estreitos, tendo menos de 30 centímetros de largura, só precisava de um deslize para cair e morrer. Os humanos não tinham as mesmas capacidades dos ursos de olho fantasmagórico para andar nesses caminhos estreitos. Além disso, o grupo perdeu os equipamentos de escalar no oceano, e um membro da equipe que tinha asas de linhagem sagrada também morreu lá, então a situação deles ficou muito difícil. Depois de entrar na Lotus da Vida, eles logo se depararam com os ursos de olho fantasmagórico, cujos corpos gigantes iam e viam como vento no penhasco íngreme. Depois de ver o grupo de ursos de olho fantasmagórico chegar até eles ferozmente, Shu Huyan ordenou que todos encontrassem um local seguro e se preparassem para a luta. Os ursos mutantes de olho fantasmagórico representavam uma ameaça maior, enquanto os primitivos não eram tão problemáticos. Dessa vez, como a maioria dos mutantes foram mortos por Ansem, eles conseguiram lidar sem problemas. Eles ficaram num local relativamente plano e mataram todos os ursos de olho fantasmagórico que atacaram. O grupo atacou as criaturas com toda a raiva por ter ficado preso por mais de um ano. Com um bramido estridente do urso de olho fantasmagórico de linhagem sagrada, todos os ursos de olho fantasmagórico se retiraram instantaneamente para as montanhas mais altas, deixando o grupo em paz. Eles seguiram em frente e mataram todos os ursos de olho fantasmagórico que viram. Os ursos mutantes de olho fantasmagórico eram pequenos em número, então não representavam uma grande ameaça. O urso de olho fantasmagórico de linhagem sagrada avançou ferozmente até o penhasco, seu pelo branco brilhava como prata. Ansem já tinha pousado no topo de uma montanha alta para assistir à luta, enquanto comia carne. Ele ficou bem curioso sobre como Shu Huyan planejava lidar com o urso de olho fantasmagórico de linhagem sagrada. Em montanhas assim, não existia muito espaço para se movimentar. Seria necessário ter asas de linhagem sagrada a fim de lutar contra uma forte criatura de linhagem sagrada. Enquanto Ansem estava supondo, ele viu subitamente o corpo de Shu Huyan se metamorfosear num gigante com cerca de 4 metros. Ela ergueu o punho e socou o urso de olho fantasmagórico de linhagem sagrada. Seu soco era como uma marretada e aterrissou com muita força no urso de linhagem sagrada.
O corpo do urso de olho fantasmagórico de linhagem sagrada era muito forte, ele dificilmente se machucaria a menos que fosse uma arma de linhagem sagrada. No entanto, os braços do urso de linhagem sagrada, que foram levantados para se defender, quebraram com o soco de Shu Huyan. Em seguida, ela continuou socando o inimigo no peito. A caixa torácica do urso de olho fantasmagórico de linhagem sagrada quebrou. O urso cuspiu sangue e caiu do penhasco, ele estava prestes a morrer. Shu Huyan, por outro lado, encolheu rapidamente para o seu tamanho real e a metamorfose sumiu. Ela parecia um pouco pálida. Ansem ficou pasmo e não entendeu que tipo de alma de besta Shu Huyan usou. Depois de olhar para o rosto dela, Ansem não achava que ela podia fazer isso de novo. Não é de admirar que Shu Huyan nunca colocou o urso de olho fantasmagórico de linhagem sagrada nos olhos, mas, ainda assim, temia muitos mutantes. Ela não podia se dar ao luxo de desperdiçar essa alma de besta nos ursos mutantes de olho fantasmagórico, porque só podia usar uma vez, então tinha que guardar para o urso de linhagem sagrada. Ansem não teve mais tempo para pensar. Ele invocou rapidamente o arco decorado com chifres e a flecha mutante do ferrão preto, mirou no urso de olho fantasmagórico de linhagem sagrada e disparou. A flecha preta atravessou o ar como um raio. Ela perfurou a cabeça do urso através da boca aberta, era como se estivesse equipada com um dispositivo de GPS. Quando Shu Huyan, que usou perfeitamente o poder da alma de besta, estava celebrando na mente, ela ficou subitamente de boca aberta com a flecha que surgiu do nada. Ela olhou rapidamente para a direção de onde a flecha veio e viu Ansem no topo da montanha com um arco na mão. Bang! Abaixo do penhasco, o urso de olho fantasmagórico de linhagem sagrada caiu no chão. Shu Huyan observou Ansem com olhos quase queimando de raiva. Como Shu Huyan não ouviu a voz dizendo que o urso foi morto, era óbvio que quem matou foi Ansem. Ele ficou tão feliz que quase riu alto. Parecia que ele sempre ganhava a alma de besta quando roubava o último ataque. E não foi exceção desta vez. Urso de olho fantasmagórico, criatura de linhagem sagrada foi morta. A alma de besta do urso de olho fantasmagórico de linhagem sagrada foi obtida. Coma a carne para ganhar aleatoriamente de 0 a 10 pontos de gene sagrado. Que sorte do caralho! Mas é uma pena que eles não ficaram feridos. Não tem chance de eu matar Shu Huyan. Ansem disse com um suspiro. Shu Huyan cerrou os dentes e não disse nada depois de lançar um olhar feroz para Ansem. Eles foram até a entrada do ninho e começaram a descida. Shu Huyan organizou especificamente para que muitas pessoas ficassem de guarda na entrada, de modo que Ansem não pudesse seguir e entrar lá dentro. Capítulo 287 – O Retorno. Ansem não tinha intenção de seguir a equipe até o ninho, pois ele sabia muito bem que já estava basicamente vazio. Nesse ponto, Ansem já tinha descido da montanha e fugido com o urso morto de linhagem sagrada. Correndo para o ninho, o grupo de pessoas não teve tempo de pensar em Ansem. Por outro lado, eles acreditavam que não era tão fácil para Ansem descer o penhasco. E mesmo que ele não conseguisse sair com o corpo, ele não tinha para onde ir na ilha, então seria encontrado mais cedo ou mais tarde. No entanto, Ansem voou com o corpo antes que alguém percebesse. Quando a equipe desceu para dentro do ninho, eles descobriram que a parede de ouro verde já estava destruída. Depois que entraram, eles ainda ficaram com esperança, pois não tinha nenhuma criatura morta e até os cubículos estavam intactos. Ansem, vou te matar! Shu Huyan ficou totalmente pistola e iria atrás de Ansem. Todavia, ninguém conseguiu encontrar Ansem. Até mesmo o cadáver do urso de olho fantasmagórico de linhagem sagrada desapareceu. Shu Huyan não queria acreditar no fato de que não conseguiu nada, enquanto Ansem ficou com tudo. Ela e sua equipe procuraram por toda a ilha, mas Ansem desapareceu completamente. Todos ficaram estarrecidos e furiosos, mas ninguém fazia ideia de onde Ansem estava. Na verdade, Ansem só pegou o cadáver e voou acima do oceano para se esconder por um tempo. Depois da busca,
ele voltou para a Ilha da Desinência do Vento, encontrou um penhasco extremamente íngreme e começou a comer a carne de linhagem sagrada. Carne do urso de olho fantasmagórico de linhagem sagrada foi comida. Um ponto de gene sagrado foi obtido. Ansem ficava muito feliz cada vez que ele ganhava um ponto de gene sagrado. Depois de comer todo o urso de olho fantasmagórico, ele ganhou mais 5 pontos de gene sagrado. Ansem agora tinha 66 pontos de gene sagrado. Por um tempo, Ansem evitou todos. Com montanhas por toda a ilha, a equipe era pequena demais para procurar de qualquer maneira. Além disso, quando procuraram antes, já pensavam que Ansem não estava mais na ilha. Caso contrário, seria impossível que o cadáver do urso de olho fantasmagórico de linhagem sagrada desaparecesse da ilha. Menos de meio mês depois que Ansem terminou de comer todo o urso, viu uma frota navegando até a ilha. Cada um dos navios tinha o logotipo do grupo estrelado. Ansem não sabia o que Shu Huyan disse à equipe de resgate, mas, um dia depois, a frota saiu da ilha. Ansem seguiu a frota de longe. Os navios só podiam confiar no vento para navegar e não eram muito rápidos. Tudo o que Ansem precisava fazer era manter a frota à vista. Até mesmo Ansem chegou a pensar que a frota era muito lenta. Mas não existia tecnologia moderna permitida no Santuário de Deus, então era natural que os navios fossem lentos. Em quase um mês, Ansem não correu nenhum risco e se alimentou de algumas criaturas marinhas de vez em quando. Quanto à besta marinha de linhagem sagrada mencionada pelo grupo, Ansem nunca viu. Talvez ela se assustou por causa da frota. Ansem finalmente entendeu quando a equipe chegou, eles devem ter vindo numa frota semelhante, mas se depararam com a besta marinha de linhagem sagrada e só um navio da frota chegou ao destino. E esse navio também acabou sendo destruído no final. Um dia, Ansem finalmente viu um pedaço de terra e ficou muito emocionado. Quando ele pousou no lugar que viu, percebeu que era a Ilha Verde, que o grupo mencionou antes. No entanto, não era uma ilha de verdade, mas sim uma península conectada ao continente. Só tinha um abrigo na península. Ansem usou o dispositivo de teletransporte do abrigo verde para voltar ao Falcão Preto. Fazia quase um ano desde que entrou no Santuário de Deus. Ele se perguntou como seus amigos e o esquadrão especial do abrigo blindado de aço estavam. Depois de voltar para o dormitório, todos os seus colegas de quarto ficaram felizes em vê-lo. Eles pensaram que Ansem já tinha morrido no Santuário de Deus, considerando há quanto tempo estava desaparecido. Esse tipo de coisa era muito comum nos dias de hoje. Poucas pessoas voltavam depois de desaparecer por um longo tempo. Os colegas de quarto de Ansem já eram todos segundanistas e estavam quase virando terceiranistas. No entanto, Ansem precisava fazer a avaliação de segunda chamada, no qual a sua pontuação decidiria se ele podia continuar os estudos lá. Ele seria expulso se não passasse. Ansem não estava preocupado com a avaliação. Ele pegou seu cone e viu muitas chamadas não atendidas, a maioria eram de Ji Yanran. Sua mãe também ligou muitas vezes. Zhang Danfen, Qin Shuan, Yang Manli, Tan Zhenliu, Wang Mengmen, Wang Fupinqin, Lin Beifeng e Kulili também ligaram. Ansem discou primeiro o número da sua mãe. E a ligação foi atendida imediatamente. Lu Sulan não sabia que Ansem tinha desaparecido no Santuário de Deus, mas ficou muito preocupada por Ansem não ligar faz muito tempo. Ansem não mencionou nada sobre a sua aventura, só disse que ficou ocupado com os estudos. Ele preferia ouvir as reclamações da sua mãe do que deixá-la preocupada. Depois de conversar com sua mãe por um tempo, ele tentou ligar para Ji Yanran. Ele sabia que provavelmente não seria atendido, mas ainda decidiu tentar. E não conseguiu mesmo, pois deu fora do ar. Os colegas de quarto de Ansem disseram que Ji Yanran tinha saído do Falcão Preto para um estágio. Eles disseram que ela estava servindo numa nave bélica interestelar. Depois de se alistar, era necessário usar um cone especial, pois o comum não é mais permitido. Assim, não tinha como Ansem falar com a sua namorada.
Seus colegas também disseram que Ji Yanran perdeu muito peso desde que Ansem desapareceu. Ela também virou uma pessoa que quase nunca fala. Com exceção dos estudos, tudo ficou diferente sem esperança. Ela raramente frequentava as atividades da Sociedade da Mão de Deus. Vários meses depois, ela saiu do Falcão Preto para um estágio numa nave bélica. Ansem se sentiu culpado, mas não tinha nada que pudesse fazer. Ele ligou de volta para todos que ligaram e disse que estava seguro. Kulili foi à nave bélica junto com Ji Yanran, então Ansem não conseguiu falar com ela também. O número de Qin Shu ainda estava no ar, mas a ligação não foi atendida. Ansem assumiu que ela estava no segundo santuário de Deus. Capítulo 288, Mapa. Ansem tinha pensado que um novo chefe do esquadrão especial tinha sido nomeado, visto que ele ficou sumido por tanto tempo. Afinal de contas, tinham regras sobre isso. O que ele não esperava era que a posição ainda era sua, pois Ingman Li cuidou de todos os negócios do esquadrão especial. Ansem ficou surpreso. Nessa condição, Ingman Li era vice e podia ter sido a substituta dele. No entanto, ela escolheu deixar a posição com ele. Depois de conversar com os outros membros do esquadrão especial, Ansem descobriu que a administração queria que Ingman Li assumisse o cargo, mas ela recusou. Ansem ficou surpreso ao descobrir isso. Ele sabia que Ingman Li sempre quis se tornar a chefe do esquadrão especial, então não imaginou que ela abriria mão de uma oportunidade tão perfeita. Ele ligou para Ingman Li e queria agradecer, mas ela simplesmente contou o que houve no esquadrão especial neste ano com um tom indiferente e não deu nenhuma oportunidade de ele agradecer. Na verdade, os dois não tinham uma relação tão próxima, e Ansem tinha dificuldade em dizer algo de bom também. Ansem não se importava muito com essa posição, mas ele ainda precisava agradecer Ingman Li pela ajuda. Sim. Por que você não me contou quando voltou? Wang Fu Pinkin ligou para Ansem e disse. Porque fiquei com medo. Ansem disse com um sorriso. Ele chantageou Shu Huyan do pior jeito possível, e é claro que ele ofendeu o grupo estrelado. Wang Fu Pinkin era a prima do Filho do Céu, então Ansem não tinha certeza se devia ligar. O salão marcial Ari sempre conduzia os negócios entre abrigos diferentes. Portanto, ninguém sabia melhor o caminho do abrigo verde para o abrigo blindado de aço melhor do que Wang Fu Pinkin. Ansem queria obter informações de Wang Fu Pinkin de como voltar ao abrigo blindado de aço. Caso contrário, ele não seria capaz de comer a criatura de linhagem sagrada que ele deixou evoluindo. Haha, se você é tão medroso assim, como ousou tirar tanta vantagem de Shu Huyan? Se meu primo Filho do Céu ainda estivesse no abrigo blindado de aço, eu recomendaria que você jamais voltasse lá. Mas como ele já evoluiu e está no segundo santuário de Deus, então isso não é um problema. Mas é claro que Wang Fu Pinkin sabia sobre o que Ansem fez na Ilha da Desinência do Vento, até mesmo ficou muito estarrecida. Filho do Céu virou um evoluído? Ansem ficou surpreso. Mas fazia muito sentido, pois ele já tinha quase a mesma quantidade de pontos de gene de Qin Shuan, e já estava quase na hora de evoluir. Você quer voltar para lá do abrigo verde? Wang Fu Pinkin perguntou seriamente. Mas é claro. Você tem alguma boa notícia para me dar? Ansem não esperava que Wang Fu Pinkin entrasse nesse tópico primeiro. É lógico. Mas vai custar o olho da cara. Wang Fu Pinkin disse com um sorriso ganancioso. Quanto? Ansem tirou vantagens de muitas almas de besta mutante de Shu Huyan e ganhou muitas outras coisas. No momento, ele podia se dar ao luxo de gastar. Se fosse outra pessoa, eu não me meteria em tanto problema só por causa de dinheiro. Mas se você estiver disposto a entrar no salão marcial Ares, eu vou garantir que volte em segurança. Wang Fu Pinkin encarou Ansem. Nomeie o preço primeiro. Ansem franziu a testa e disse. Ele não queria ser controlado. Além disso, Ansem tinha ideias diferentes agora desde que viu o Rosnador Dourado. Neste exato momento, seu objetivo era caçar supercriaturas e ganhar super ponto de gene.
Trabalhar para alguma organização só seria um grande atraso. Que tal a alma de besta de linhagem sagrada que você ganhou no ninho? Wang Fu Pinkin foi muito flexível. Esse preço está exagerado, não? Ansem franziu a testa. Você sabe que, do abrigo verde para o blindado de aço, tem que passar por mais de 5 abrigos. A viagem é muito insegura. Vou ter que despachar funcionários em cada um dos abrigos para te levar de volta em segurança. Os obstáculos e custos estão além da imaginação. Se fosse outra pessoa, eu nem faria isso por 2 almas de besta de linhagem sagrada. Wang Fu Pinkin disse seriamente. Que tal me vender um mapa, e eu vou sozinho? Ansem pensou e sugeriu. Vai ser bem fácil passar por muitos problemas. Pense de novo antes de sugerir isso. Wang Fu Pinkin aconselhou. Tudo bem. Só preciso de um mapa. Ansem insistiu. Não tinha como ele dar uma alma de besta de linhagem sagrada. No entanto, o mapa, que nem era muito detalhado, era um segredo comercial. Ansem usou 5 almas de besta mutantes para comprar todos os materiais e mapas de Wang Fu Pinkin. Ansem se teletransportou ao Santuário de Deus, fez o acordo com os funcionários dela no Abrigo Verde, e pegou todos os materiais e mapas. No entanto, Ansem não foi imediatamente para o abrigo blindado de aço. Ele precisava ser aprovado nos exames de segunda chamada do Falcão Preto em primeiro lugar. Se ele entrasse no Santuário de Deus e passasse muito tempo de novo, ele seria expulso de verdade. A segunda chamada foi muito tranquila para Ansem. Ele não foi bem em alguns cursos teóricos, mas suas notas gerais ainda atingiram os requisitos. Ansem também conquistou muitas vitórias para a escola antes, então ele virou um segundanista com sucesso e seria um terceiranista em breve. É claro que Ansem perdeu todos os campeonatos da Liga de Academias Militares e o torneio dos escolhidos do Santuário de Deus, mas ele não se sentiu arrependido, pois tudo o que conseguia pensar agora eram as supercriaturas e os superpontos de gene. Qualquer outra coisa era irrelevante para ele. No entanto, era impossível matar uma supercriatura só com almas de besta de linhagem sagrada. Era a mesma coisa para as criaturas de linhagem sagrada, elas dificilmente seriam mortas só com almas de besta mutante. As almas de besta de linhagem sagrada representavam pouca ameaça para uma supercriatura. Ansem usou tudo o que tinha e não conseguiu nem mesmo ferir um filhote de rosnador dourado, sem mencionar uma supercriatura adulta. Depois de refletir muito, Ansem decidiu que, além de maximizar todos os outros tipos de pontos de gene, a única coisa que podia aumentar a chance de matar supercriaturas eram as artes de hipergene. Somente a arte de hipergene mais forte para o primeiro santuário de Deus permitiria que ele ficasse forte o suficiente para caçar e matar as supercriaturas. Talvez eu seja capaz de virar o primeiro humano que maximizou todos os superpontos de gene na história humana. Ansem ficou completamente focado nos superpontos de gene e não queria ser distraído por mais nada. A pergunta mais importante na sua cabeça era como matar uma supercriatura. Capítulo 289 – Artes de hipergene mais fortes. Não tinha nada sobre supercriaturas na esquina ou nos dados coletados do Esquadrão Especial. Era muito provável que os humanos nunca tivessem matado uma supercriatura até agora. Talvez algumas pessoas tenham encontrado supercriaturas. Mas como não eram capazes de matar, nunca saberiam que era uma supercriatura, então devem ter pensado que era uma criatura de linhagem sagrada especialmente forte. Ansem também pensou que o rosnador dourado era uma criatura de linhagem sagrada muito forte quando viu pela primeira vez, e não percebeu que era de um nível superior. Sem nenhum dado, Ansem tinha que confiar em si mesmo para matar supercriaturas. Sem nenhuma maneira de obter uma super-alma de besta, Ansem tinha que praticar algumas artes de hipergene mais fortes. Ansem estava prestes de maximizar seus pontos de gene sagrado, mas, mesmo com todos os 4 tipos de gene maximizados, Ansem não acreditava que ele podia ser uma ameaça para qualquer supercriatura. Ele tinha que ficar mais forte para matar uma supercriatura.
Depois de ver o quão poderoso o Rosnador Dourado era, Ansem tinha uma ideia de quanto poder era necessário para ameaçar uma super criatura. A única esperança dele no momento era as artes de hipergene. Ele tinha praticado pele de jade, mas não era uma arte de hipergene que podia ser praticada às pressas. Talvez Ansem tivesse mais progresso se tivesse praticado desde a infância. No entanto, ele começou a praticar bem tarde, e era uma arte que levava tempo para ficar significativamente mais forte. Nesse momento, Ansem ainda possuía 5 licenças de classe S do Salão Santo. No ano passado, o Esquadrão Especial rendeu quase 100 pontos, que podiam ser trocados por licenças de classe S ou soluções de gene. No entanto, Ansem não tinha ideia de qual arte de hipergene podia aumentar sua força significativamente. Ele procurou o número de Bai Yishan no cone. Como professor e mestre no Salão Santo, Bai Yishan fazia parte de muitos programas de pesquisa sobre artes de hipergene. Não devia ter ninguém que conhecesse as artes de hipergene melhor do que ele. Ansem decidiu pedir por ajuda. Bai Yishan ficou feliz em ver Ansem. Ele sempre prestou atenção em Ansem e, mais especificamente, em como ele praticava a explosão em Yang e a colocava em uso. Quando Ansem desapareceu anteriormente, Bai Yishan ficou perguntando o tempo todo para o diretor do Falcão Preto sobre Ansem. No entanto, Ansem estava desaparecido há tanto tempo que Bai Yishan pensou que algo tinha acontecido. Surpreendentemente, Ansem voltou, o que deixou Bai Yishan muito feliz. Ele fez muitas perguntas para Ansem sobre a sua prática da explosão em Yang. Ansem levou um tempo e respondeu todas as perguntas dele. Depois disso, ele perguntou: Professor, tenho algumas perguntas sobre artes de hipergene. O senhor tem 1 minuto. Quais suas dúvidas? Bai Yishan perguntou. De todas as artes de hipergene que podem ser praticadas por não evoluídos, eu queria saber qual tem o poder mais destrutivo? Ansem perguntou. Poder destrutivo é um termo vago. Bai Yishan pensou a respeito e disse, por exemplo, a explosão em Yang pode ser muito destrutiva se usar de forma adequada. Pode até usar uma alma de besta mutante para matar uma criatura de linhagem sagrada com essa arte de hipergene. Isso não é o suficiente? Pena que o quero matar é muito mais forte do que criaturas de linhagem sagrada. Ansem pensou. Ele sorriu de forma constrangedora, organizou as palavras e disse, tipo... Existe alguma arte de hipergene que me permite despedaçar a concha de uma tartaruga de concha cristalizada de linhagem sagrada com as mãos nuas? A tartaruga de concha cristalizada de linhagem sagrada era uma criatura conhecida por sua concha resistente. Era conhecida como a criatura de linhagem sagrada mais resistente do primeiro santuário de Deus. Na opinião de Ansem, o pelo do rosnador dourado era ainda mais resistente do que a concha da tartaruga de concha cristalizada de linhagem sagrada. No entanto, ele não podia descrever isso para Bai Yishan, então pensou num exemplo. Despedaçar a concha da tartaruga de concha cristalizada de linhagem sagrada sem a ajuda de itens é quase impossível, até mesmo para aqueles que maximizaram todos os tipos de gene. Bai Yishan ouviu a pergunta de Ansem e começou a pensar. Não existe uma arte de hipergene que pode aumentar significativamente a força para que isso seja possível? Ansem franziu a testa. Se ele não conseguisse nem rachar a concha dessa tartaruga, seria ainda menos provável que ele matasse o rosnador dourado. Bai Yishan pensou a respeito e respondeu, seria fácil conseguir isso praticando as artes de hipergene para evoluídos. Muitas artes de hipergene, que modificam as células do corpo, permitem fazer o que você descreveu. No entanto, não consigo pensar em nenhuma arte de hipergene para não evoluídos. Ansem, por que está perguntando isso? Você não precisa conseguir fazer isso. Com qualquer arma de alma de besta de linhagem sagrada, você pode matar qualquer coisa que vê no primeiro santuário de Deus. Quando evoluir e for ao segundo santuário de Deus, tudo será natural para você. Bai Yishan encarou o Ansem intrigado. É só uma preferência pessoal. Não existe mesmo nenhuma arte de hipergene que me permite fazer isso? Ansem insistiu.
Se não houvesse artes de hipergene que pudessem ajudar a conseguir isso, tudo o que ele podia fazer era contar com as super-alma de besta. No entanto, a fonte das super-almas de besta ainda era um problema. Ansem só conseguiu pensar em ninhos até agora, e nem tinha certeza se podia obter super-alma de besta dos ovos. Na verdade, você não precisa pensar tanto nisso. Se praticar a explosão Yin Yang bem, pode até mesmo usar a força Yin para penetrar a concha da tartaruga e destruir os órgãos internos dela. Bai Yishan sugeriu, ficando feliz com o fato de que foi ele quem inventou a explosão Yin Yang. Ansem negou isso nos seus pensamentos. Se funcionasse mesmo, ele não precisaria passar por tantos problemas. Ele foi capaz de atacar o filhote rosnador dourado nos olhos, mas nem conseguiu ferir com a explosão Yin Yang. Até os olhos, a parte mais vulnerável, eram tão resistentes a ponto de Ansem pensar que os órgãos internos deviam ser mais resistentes. Se ele não tivesse força suficiente para começar, mesmo com a força Yin, Ansem não seria capaz de ferir os órgãos. Professor, não existe uma arte de hipergene que pode aumentar fundamentalmente a força para um outro nível? Ansem perguntou. Depois de ver a decepção no rosto de Ansem, Bai Yishan tocou o queixo e pensou por um longo tempo antes de dizer, não posso dizer que não existe, mas... Capítulo 290, Mantra da Heresia. Bai Yishan parou de falar. Ansem, por outro lado, ficou muito animado. Ele pensou que não tinha esperança e não esperava obter uma resposta positiva. Ele perguntou rapidamente, professor, tem alguma arte de hipergene em mente? Bai Yishan hesitou e continuou, não é bem uma arte de hipergene. Você sabe que todas as artes de hipergene vieram das artes marciais antigas. Há mais de 20 anos, uma versão incompleta do Sutra da Heresia foi descoberta. Como está incompleta, a maioria das artes marciais antigas registradas no livro não são mais adequadas para a prática. Só a arte marcial antiga chamada Mantra da Heresia está relativamente completa. Se você conseguir praticar essa arte a um certo nível, será até fácil quebrar ouro com as mãos nuas, então talvez você consiga fazer o que quer. O Mantra da Heresia está na seção classe S do Salão Santo? Ansem perguntou animadamente. Bai Yishan negou com a cabeça e disse, muitos professores renomados pesquisaram o Mantra da Heresia e queriam modificar para uma arte de hipergene, mas descobriram muitos problemas depois de muitos experimentos. Então, o Mantra da Heresia não é tão poderoso quanto pensavam que seria? Ansem perguntou. Bai Yishan respondeu, não é isso. Depois de praticar o Mantra da Heresia, os voluntários passaram por um aprimoramento físico incrível. Mas também passaram por algo estranho. Algo estranho? Ansem prestou atenção em Bai Yishan. Ele ponderou e organizou as palavras. Todos os voluntários, que praticaram o Mantra da Heresia, sentiram um apetite muito forte. Depois de ouvir a resposta de Bai Yishan, Ansem ficou sem reação. Ele assumiu que era algum problema sério e não pensou que fosse algo tão simples como um apetite muito forte. Bai Yishan sabia o que Ansem estava pensando pelo olhar. Ele disse seriamente, talvez você não consiga imaginar como é ter um apetite muito forte. Vou pôr em outras palavras, as pessoas normais ficam cheias depois de comer, mas aqueles que praticavam o Mantra da Heresia não ficam cheios nunca. Não importa o quanto comam, ainda sentirão uma fome avassaladora. Entre os 6 voluntários que tentaram praticar Mantra da Heresia, 2 quase morreram por comer muito. A sensação de fome desapareceu lentamente depois que pararam de praticar o Mantra da Heresia. Mas o Mantra da Heresia funciona mesmo? Ansem perguntou. Não sei. A resposta de Bai Yishan deixou Ansem sem reação de novo. Bai Yishan disse antes que o Mantra da Heresia era muito eficaz. Bai Yishan entendeu os pensamentos de Ansem e explicou, depois de praticar o Mantra da Heresia, os 6 voluntários testemunharam grandes melhorias na velocidade e força. No entanto, por causa da fome insuportável, todos desistiram de praticar. Como nenhum deles atingiu o primeiro estágio do Mantra da Heresia, o aprimoramento físico desapareceu com a sensação de fome.
Eu diria que é necessário atingir o primeiro estágio para dizer se funciona ou não. Tivemos muitos voluntários que praticaram, mas nenhum deles conseguiu superar a fome. Ninguém persistiu até terminar o primeiro estágio. Bai Yishan disse. Quantos estágios existem no mantra da heresia? Ansem começou a se interessar. Como não tinham riscos depois de desistir, ele queria tentar a sorte. Afinal, essa única coisa que Bai Yishan conseguiu pensar depois de ouvir suas necessidades. Ansem tinha que ver se funcionava. Existem 4 estágios: manter a energia vital, ver através da miragem, longevidade e imortalidade. Os voluntários nunca atingiram o primeiro estágio de manter a energia vital. Foi por isso que o mantra da heresia nunca foi adaptado a uma arte de hipergene. Professor, você se importaria se eu tentar praticar o mantra da heresia? Eu posso pagar com uma licença de classe S. Ansem decidiu tentar, pois tinha alguma esperança. A fim de matar supercriaturas, Ansem não negaria nenhuma oportunidade. Não precisa de licença. Como o mantra da heresia não foi listado ainda como arte de hipergene, não está à venda. Mas eu posso te inscrever como voluntário se estiver interessado. Vai poder praticar o mantra da heresia, mas precisa fornecer certos dados ao Salão Santo. Bai Yishan disse. Muito obrigado. Eu fico muito grato. Em seguida, Ansem fez mais algumas perguntas a respeito das artes de hipergene. Bai Yishan não conseguiu pensar em nenhuma arte de hipergene que atendia às demandas de Ansem. Até mesmo a avançada fissão atômica não permitiria necessariamente que fosse possível perfurar a concha da tartaruga com as próprias mãos. E essa era uma arte que levou de 10 a 20 anos para se ter resultados. Mantra da heresia era diferente. De acordo com Bai Yishan, se os voluntários não desistissem, eles podiam alcançar o primeiro estágio em 3 meses. Em seguida, Ansem perguntou sobre outras artes de hipergene que podiam melhorar a aptidão física em geral. Contra supercriaturas, Ansem não só precisava ser forte, como também precisava ser rápido o suficiente para desviar dos ataques delas. Depois de conversar com Bai Yishan por algumas horas, Ansem finalmente desligou. Bai Yishan inscreveu Ansem como voluntário, enquanto Ansem foi ao escritório de assuntos acadêmicos atrás de alguns documentos. Ele precisava de tempo para viajar do abrigo verde para o abrigo blindado de aço, então ele teria que perder algumas atividades no campus, incluindo competições de arquearia e uma série de testes e exames. Felizmente, Falcão Preto tinha regulamentos relacionados a isso. Depois que Ansem forneceu provas suficientes, a escola aprovou seu pedido. Ansem planejou deixar o abrigo verde assim que colocasse as mãos no mantra da heresia. Ele planejava praticar no caminho, já que não era algo perigoso de praticar além de gerar a sensação de fome. Na pior das hipóteses, ele simplesmente desistiria de praticar, o que não lhe causaria nenhum dano. Se você é fã de histórias em quadrinhos, a Reaperiscan Brasil é o seu site. Com um catálogo recheado de histórias em diversos gêneros, o site é uma excelente opção para ler novels, webtoons e manhua. Além disso, o Reaperiscan Brasil possui uma equipe de tradução impecável, o que garante a qualidade das traduções. Não perca tempo e confira já! Link na descrição do vídeo.